Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Professor Tiago, vamos a mais uma aula de Geografia. Último capítulo, capítulo 3 do nosso livro, página 45. Vamos lá. Falaremos sobre as correntes migratórias Europa, Ásia e Oceania. Uma imagem emblemática está aqui. Refugiados com destino à Alemanha, na estação de trem da Hungria. Aí nós vemos pessoas fazendo uma migração dentro do seu próprio território, dentro do próprio continente europeu, fugindo de guerras, de condições insalubres de se viver, como aí mostra os refugiados na Alemanha. Alguns refugiados, então, são de vários países, não é só de um, não é só da Hungria, é de todo ali o leste europeu. Que aí, como vocês podem ver aqui, ó, a Alemanha, assim como o nosso país, tem uma demanda muito grande em relação aos imigrantes e uma política muito parecida com a do nosso país. Política essa que abraça todos, tenta abraçar todos e acolher de uma forma diferente. Porém, nem todos os que estão no governo eles gostam dessa abertura, porque para eles está tirando os direitos dos próprios alemães que estão lá dentro do seu território. Vamos lá. As correntes migratórias do mundo. Isso entre 2010 e 2015, como vocês podem bem observar. Aí aqui nessa setinha em verde estão entre regiões do planeta, no caso os continentes. Entre os continentes e aqui na própria região, dentro do continente. Como vocês podem bem observar, aqui nós temos uns dados interessantes. Como aqui nós temos no Oriente Médio uma grande migração dentro do Oriente Médio, no próprio continente africano, aqui no continente europeu, aqui na parte da Ásia Oriental. E o que acontece? Lá embaixo aqui, ó, chegamos na América Latina, dentro do nosso território. Os venezuelanos entrando no nosso país, a mesma coisa dos bolivianos, paraguaios. Nós temos os peruanos, chilenos, tantos outros mais. Na América do Norte, um ciclo entre o Canadá e Estados Unidos. E entre as regiões, como vocês podem bem observar do nosso país, o fluxo de brasileiros, aí nós colocamos toda a América Latina e principalmente aqui no Sul, que saem do nosso território em busca de uma melhor condição de vida, arriscando um sonho, indo até a América, no caso Estados Unidos. Alguns, infelizmente, legalmente, outros conseguindo a condição de adentrar naquele país, como vocês podem bem observar. E aqui também nós temos uma situação entre a Índia e o Irã. As pessoas saindo aqui desta região e indo para o Oriente Médio, fazendo um tipo de migração bem diferente, como vocês podem observar lá na página 47 de vocês, certo? Aí aqui nós temos o número de imigrantes internacionais por regiões e destinos. Aí nós temos um dado de 2017 e do ano 2000. Na Ásia, eram cerca de 79 milhões de pessoas fazendo esta migração. 2017. Em 2000, 49 milhões. Europa, 77. No ano 2000 era 56. Isso as migrações das pessoas indo até lá. Na América do Norte, 57 milhões. No ano 2000 era 40 milhões. Na África, de 24 milhões. No passado era 14. Na América Latina, dentro da própria América, hoje em dia subiu. Como vocês podem observar, tanto na Oceania, América, todos os índices, eles cresceram porque as pessoas começaram a ter uma visão de ir além e buscar uma melhor condição de vida. Não é que elas tiveram condições, elas tiveram meios de como ir até as localidades, buscar essas melhorias. E aqui os países que abrigam os imigrantes internacionais em milhões, página 48. Que aí lá nós temos Estados Unidos, Arábia Saudita, Alemanha, Rússia, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, França, Canadá, Austrália e Espanha. Como vocês podem observar, a grande maioria desses países são países
que tem um desenvolvimento melhor ou a situação financeira desse país é melhor do que as pessoas já estavam. No caso, a pessoa que sai daqui do Brasil vai para os Estados Unidos, ele vai porque a economia americana é melhor que a nossa. Ele, na visão dessa pessoa, ele vê o quê? Uma condição melhor do que no próprio território de origem dela, certo? Como vocês podem observar aqui, regiões e destinos de países onde parte a maioria dos refugiados, até 2017. Aqui nós temos 17% Europa, que é o destino, 16% América, Ásia, exceto o Oriente Médio e Oceania, 11%, África, exceto o norte do continente, isso mais na África subsaariana, Oriente Médio e Norte da África, 26%. Como vocês podem ver, os refugiados estão de origem, aí nós pegamos só nessa área aqui, eles são de origem tanto do Sudão do Sul, Afeganistão, Síria. A Síria, como vocês podem bem ver, são cerca de 5,5 milhões de habitantes que saem. Eles fugiram, infelizmente, por conta da guerra que está assolando o seu país. Afeganistão também, por conta dos grupos terroristas. Sudão do Sul também a mesma coisa. Então, são pessoas que acabaram sofrendo por conta de todo o massacre que existe internamente no seu país, das oposições, tanto política, religiosa, as perseguições que eles acabam tendo, certo? Aqui agora foi. Europa e os principais correntes migratórias. Como vocês podem bem observar, aqui estamos apenas no continente europeu, uma migração interna, dentro do próprio continente. Nós temos lá a Rússia, a parte que pertence à União Europeia, que desse eixo aqui nós temos a parte desenvolvida da Europa. E todo esse eixo aqui, temos o leste europeu. O leste europeu, como vocês podem bem observar, é onde tem a maior fuga das pessoas em direção à Espanha, Portugal, França, a Itália. Nós temos a Suíça, a Alemanha, Reino Unido, Irlanda, pontos onde as pessoas buscam e tentam ter uma melhor condição de vida. Então eles vão para onde o desenvolvimento está melhor. A Rússia é um país extremamente com sua política fechada, então muitos não conseguem ter uma liberdade. E, como vocês podem observar, a rota entre Turquia também. Então aqui nós temos o número de imigrantes do continente europeu. Como vocês podem ver, as migrações internas. É um fluxo muito grande de pessoas tentando melhorar. E o que acontece? Em toda essa divisão aí, desses momentos que essa população passa, a população que sempre está fugindo de alguma coisa, como eu já falei, de guerra, ela está fugindo de uma condição de vida que não era tão boa, e muitos deles, após essa migração interna, muitos vão para a América Latina, América do Norte, Ásia. Então não é eles não ficam só nessa migração interna. Aí vai dependendo da condição financeira de cada pessoa. As tensões e conflitos, que são muito corriqueiros. Not welcome migrants. Isso é um protesto contra a presença de imigrantes na Finlândia, 2015. Eles não querem o imigrante ali porque na cabeça deles, eles enxergam que os imigrantes que vêm, eles vão acabar pegando o emprego deles, a mão de obra. Eles não querem um país que tem uma mão de obra estrangeira, como na página 53 fala. Que aí o que acontece? Eles querem a limitação de imigrantes por questões de segurança, e eles dizem que não é por conta do nacionalismo ou de xenofobia. Xenofobia, que é o preconceito de alguém que é de outra localidade, né? Como é bem comum hoje no mundo a questão da xenofobia, né? Na verdade, a Ásia e suas principais correntes migratórias. Como vocês podem ver, aqui no continente asiático já é um pouco diferente do que nós vimos no europeu. A presença da questão deles irem buscar uma melhor qualidade de vida.
Nós estamos no Brasil, certo? No nosso país de origem. Então vamos lá, observem o seguinte. Nós temos a presença do asiático muito grande no nosso país, principalmente na região sudeste. Como vocês podem ver, o fluxo deles é mais de 2 milhões de asiáticos vindo para o nosso país, como nós podemos analisar aqui as setinhas saindo da principalmente Índia, Irã, vindo para o nosso país, não com grande escala assim de indianos e de iranianos. Nós temos chineses, com maior predomínio aqui dentro do nosso território, japoneses. A imigração japonesa, um pouco tempo atrás, fez o centenário, 100 anos, da imigração japonesa no nosso país. Tanto que na cidade de Mogi Mirim tem um parque chamado Parque da Centenário da Imigração, que é uma homenagem aos japoneses. Então aqui, como vocês podem observar, a Oceania hoje é um nicho muito grande dos fluxos migratórios, principalmente quem está na Ásia, porque a qualidade de vida na Oceania vem melhorando, tanto na Nova Zelândia e Austrália, que nós vamos ver. Eles conseguiram ter uma melhor qualidade. Então aqui, como nós podemos ver, o fluxo deles, muito pouco, vão à África. A maioria dos africanos vem para o Oriente Médio e dali vai para parte da Ásia, se expande, vem para a América, Europa e por aí vai. Então a corrente migratória principal que tem mesmo é na questão do própria Ásia em direção ao Oriente Médio, Europa ou América, certo? Migração de cérebros, que eu já citei com vocês. Não tem como você migrar somente o cérebro de uma pessoa. Pois bem, aqui tem alguns cientistas na área de robótica desenvolvendo um projeto em Singapura, país asiático, certo? O que acontece? Migração de cérebro é a mão de obra especializada de alguns países. O que acontece? Uma pessoa se forma em engenharia química no Brasil. Ele quer trabalhar em outra localidade. Então ele vai. Então o que acontece? Ele teve uma formação acadêmica, técnica e vai trabalhar. Então a migração de cérebro, quando vocês ouvirem isso daí, migração de cérebro, são pessoas que se especializaram em alguma matéria, algum plano, e o que acontece? Essa pessoa conseguiu mudar do seu país de origem buscando uma melhor qualidade. Então, essa foi a migração de cérebros, ok? E também a mão de obra. Sempre a migração de cérebro vocês vão entender como uma mão de obra especializada, que oferecem comparado às condições de vida e trabalho. Então a pessoa já vai com aquele emprego naquela especialização que ele fez, certo? E aqui, a Oceania e suas principais correntes migratórias, lá na página 57. Destaca-se um corredor bilateral. Por quê? Nova Zelândia e a Austrália. A Oceania, como vocês podem ver, total de imigrantes no continente, grupo de países em milhões, porcentagem de imigrantes no total da população. Próximo a nós, 2017, nós temos lá 20%, que há 17 anos atrás, para esse dado, eram 17%, então subiu 3%. O que acontece? Corredor bilateral porque a migração entre esses países vizinhos ou são muito próximos, e o que acontece? O fluxo de pessoas da Nova Zelândia sempre em direção à Austrália tem se intensificado por conta de uma situação melhor que a Austrália tem em relação à Nova Zelândia. O país é grande, ele vai ter a pessoa que for para lá vai ter uma condição de vida melhor. O continente é marcado por um centro de atração que seja o destino da população de diversas regiões do planeta. Muitos saindo do nosso país vai fazer intercâmbio na Austrália. Eles falam inglês. O país tem as mesmas características físicas, climáticas do nosso. Então a adaptação é um pouco melhor, mais fácil. E a aceitação de pessoas que vão fazer o intercâmbio lá é melhor e mais rápido e fácil do que no próprio Estados Unidos, certo? Então o que acontece? Lá os fluxos são essenciais para a composição do continente. O que acontece? As duas principais economias têm
sido atraídas por imigrantes por conta dos benefícios, a mão de obra qualificada, a questão da fuga dos cérebros que eu acabei de falar com vocês, e a melhoria, a qualidade de vida que a pessoa está buscando nesse continente, nesse local, principalmente na Austrália, certo? Turminha, nossa aula está chegando ao fim. Peço a vocês que pegam o seu livro didático na página 51 e 58, respondam as questões. Qualquer dúvida, só comentar aqui no vídeo que eu estarei respondendo vocês. Até mais, até breve. Tchau.